Olá, amigos que nos acompanham pela opção Play. O tema de hoje é plano diretor. E para entender um pouco mais sobre esse plano, nós vamos conversar com alguns coordenadores de eixo que vão explicar cada área do plano. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente está com Ariel Silveira, que é o coordenador de desenvolvimento humano, né? Explica para nós o que é esse desenvolvimento humano dentro do plano diretor. Bom, para a gente começar a explicar o eixo, eu faço uma referência ao atual plano diretor, que a dinâmica da estratégia de divisão em eixos temáticos foi mantida do atual plano diretor, a Lei 171 de 2007, porque nós entendemos tecnicamente que a manutenção desse modelo e a persistência nesse novo modelo recepcionado e elaborado em 2007 era necessário, visto que 10 anos de plano diretor não seria suficiente para uma alteração de modelo urbanístico que foi feita desde que Goiânia existe. Então, Goiânia sai do modelo de zoneamento específico, em que cada bairro ou que cada conjunto de bairros tem uma especificidade, um tipo de uso pré-estabelecido, e a gente, com a alteração desse modelo, passando a ter as zonas definidas e vinculadas aos eixos de mobilidade, a gente tem essa alteração. Então, a gente, mantendo esse modelo de 2007 para o atual, a gente percebeu que um dos eixos tinha uma necessidade de alteração conceitual, que era justamente o eixo de desenvolvimento humano. Ele, à época do plano diretor 2007, ele tinha, o nome dele era Eixo de Desenvolvimento Sociocultural, e por um equívoco e às vezes até uma má comunicação do projeto de lei à época, não se teve a ciência de que o eixo tinha um enfoque na pessoa. Então, plano diretor, a gente discute o meio ambiente, a gente discute a mobilidade, a gente discute o ordenamento territorial, a gente discute como gerir isso, e tínhamos esse eixo sociocultural que era para tratar da pessoa, como o cidadão, como o visitante de Goiânia vai recepcionar esse planejamento urbano e como que ele de fato vai usufruir dessa cidade. Então a gente optou, seguindo alguns modelos de planejamento, tanto de regiões metropolitanas quanto outros planejamentos de outras cidades no Brasil e também mundo afora, de que era necessário dizer para a população de que esse eixo preocupa-se com ela, e então estabelecer essa mudança de nome de sociocultural para humano, para dizer a cidade está sendo planejada, está sendo feita para a pessoa. Não adianta a gente pensar em qualquer planejamento, idealizar qualquer tipo de modelo urbano, se a gente não considerar quem de fato vai usar. A gente passaria a construir uma cidade vazia, passaria a construir uma cidade que não teria sentido se a gente não considerasse esse usuário de fato, seja ele habitante ou não. Então a gente precisou dessa alteração para que a gente dissesse do que a prefeitura, do que o modelo do plano diretor a ser aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, com o que e como ele se preocupa com esse cidadão. Então esse eixo ele busca fazer uma integração do planejamento urbano de fato com as matérias setoriais, sejam elas educação, saúde, cultura, turismo, esporte, lazer, segurança. Uma alteração e uma novidade também foi a matéria da segurança pública, porque apesar de ser uma atribuição do governo estadual, a gente precisa entender como o planejamento urbano pode qualificar essas cidades e garantir uma sensação de segurança melhor na cidade. Então, segurança não é estabelecer viaturas para toda esquina, não é colocar um policial armado ou desarmado, que seja, em qualquer local. É dizer, como que o poder público, através do seu planejamento urbano, garante uma qualidade de vida e uma segurança ao seu habitante e aos seus usuários. Então, são essas as duas principais alterações, primeira do nome e a segunda da incorporação desse tema de segurança. E com isso, a gente precisa, no plano diretor e dentro desse eixo, absorver todas essas matérias setoriais. Então, o plano diretor revisado há 10 anos, ele tem matérias que são anuais, que são plurianuais, que são bianuais. Então, a gente precisava, e é factível que o plano diretor faça isso, recepcionar uma matéria de um Plano Nacional de Educação e como que o município recepciona esse Plano Municipal de Educação, como que a saúde, que precisa captar verbas e tem já verbas destinadas do governo federal anuais, como que a política anual da saúde está sendo distribuída no território, como que essa verba é destinada para bairro tal, a outro bairro, como que isso é distribuído no território e essa relação com todas essas matérias setoriais.
a necessidade, e aí é uma diretriz que o plano diretor traz, de estabelecer um plano municipal de cultura, um plano de turismo. Então esse eixo ele vem com uma macro diretriz dizendo a cidade só vai funcionar se essas matérias setoriais estiverem vinculadas a esse planejamento urbano. Então ele traz essa diretriz. E uma terceira novidade é a cota solidária, que ela é um pouco afeta ao ordenamento territorial, mas ela foi estabelecida nesse eixo por ser uma matéria habitacional, que também faz parte desse eixo. Então não adianta eu falar que eu vou ter todas as matérias setoriais se eu não garantir onde a pessoa de fato vai morar. Então a cota solidária ela prevê que nos novos parcelamentos, nos novos loteamentos, exista um trecho e uma porcentagem daquela área destinada exclusivamente à política habitacional do novo bairro. Entendi. Certinho. Muito obrigada, Ariel. Obrigado a vocês.